O Império Romano foi um dos maiores, mais duradouros e mais influentes impérios da história da humanidade. De um pequeno vilarejo às margens do rio Tibre, até dominar um território que ia do deserto do Saara até a muralha de Adriano na Bretanha, Roma foi a mais impressionante potência da antiguidade. Mas antes de se tornar esse gigante, Roma passou por 3 fases fundamentais: a monarquia, a república e o império. Neste vídeo, você vai conhecer toda a trajetória de Roma, da lenda da sua fundação, passando por guerras épicas, ditadores e imperadores poderosos, até sua queda e legado que moldou a civilização ocidental. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias épicas. A fundação de Roma e a monarquia. A origem de Roma mistura arqueologia e lenda. Segundo os registros mais antigos, por volta de 1000 a.C., povos latinos e sabinos ocuparam as colinas da região do Lácio, às margens do rio Tibre. Ali surgiram pequenas aldeias que, com o tempo, se uniram. Mas a versão mais famosa vem da mitologia, a lenda de Rômulo e Remo. Filhos do deus Marte e da sacerdotisa Réia Sílvia, os irmãos foram lançados ao rio Tibre, mas salvos por uma loba que os amamentou. Criados por um pastor, cresceram fortes e guerreiros. Quando decidiram fundar uma cidade em 753 a.C., discutiram sobre quem governaria. Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Durante a monarquia romana, Roma ainda era uma cidade pequena, mas já se destacava pela sua posição estratégica entre o mar e o interior da Península Itálica. A República Romana e as primeiras conquistas. Com a queda da monarquia, nasceu a República Romana, 509 a.C., 27 a.C. O poder agora era compartilhado entre Senado, magistrados e assembleias populares. No entanto, o poder real estava concentrado nas mãos da elite aristocrática, os patrícios. Os plebeus lutaram por séculos por mais direitos, conquistando aos poucos maior participação política. Enquanto isso, Roma iniciava sua expansão. Primeiro, conquistou cidades vizinhas da Península Itálica, enfrentando tribos etruscas, samnitas e gaulesas. Em 390 a.C., os gauleses chegaram a saquear Roma, mas a cidade se reergueu e voltou ainda mais forte. As Guerras Púnicas. No século III a.C., Roma enfrentou seu maior rival, Cartago, no norte da África. Primeira Guerra Púnica, 264-241 a.C., disputando o controle da Sicília. Roma venceu e conquistou sua primeira província fora da península. Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., o general cartaginês Aníbal atravessou os Alpes com elefantes e derrotou os romanos em várias batalhas. Mas Roma resistiu e, sob Cipião Africano, venceu Aníbal em Zama. Terceira Guerra Púnica, 149-146 a.C., Roma destruiu Cartago completamente, transformando suas terras em província romana. Com as Guerras Púnicas, Roma dominou o Mediterrâneo Ocidental. Logo, Roma voltou seus olhos para o leste, conquistou a Macedônia, a Grécia e reinos helenísticos como o de Pérgamo. A riqueza do Oriente encheu os cofres de Roma, mas também trouxe tensões internas, escravidão em massa, desigualdade social e conflitos políticos. Com todos esses problemas, Roma precisava mudar. Crise da República e ascensão do Império. O enorme crescimento territorial trouxe crises. Generais poderosos passaram a usar seus exércitos para ganhar influência política. Entre eles, o mais famoso foi Júlio César. Ele conquistou a Gália, atual França,
derrotando Vercingetorix em Alésia. Sua fama e poder militar o tornaram uma ameaça ao Senado. Em 49 a.C., César desafiou o Senado e cruzou o rio Rubicão, dando início a uma guerra civil. Vitorioso, foi nomeado ditador vitalício, mas em 44 a.C. foi assassinado por senadores que temiam sua ambição. Depois de novas guerras civis, o poder caiu nas mãos de Otávio, sobrinho e herdeiro de César. Em 27 a.C., ele recebeu o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Nascia o Império Romano. O apogeu do Império Romano. Sob Augusto e seus sucessores, o Império consolidou suas instituições e iniciou a Paz Romana, um período de relativa paz que durou cerca de 200 anos. A máquina militar. O exército romano era altamente disciplinado. As legiões, com cerca de 5.000 homens, construíam estradas, fortes e aquedutos por onde passavam. Graças a elas, Roma manteve controle sobre territórios imensos. Cultura e sociedade. Roma era um império multicultural. Povos conquistados mantinham parte de suas tradições desde que obedecessem às leis romanas e pagassem impostos. A língua latina e o direito romano espalharam-se por todo o império. Monumentos como o Coliseu, o Panteão e os aquedutos simbolizam a grandiosidade de sua engenharia. A expansão máxima. Sobre o imperador Trajano, 98-117 d.C., Roma alcançou sua maior extensão territorial, da Bretanha ao Oriente Médio, da Espanha ao Egito. O império tinha cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada em 88 milhões de pessoas, quase 20% da população mundial da época. Crise e declínio. A partir do século III, Roma enfrentou crises graves. Pressão externa, invasões de povos bárbaros, como godos e hunos. Problemas internos, disputas políticas, corrupção, inflação e dependência da mão de obra escrava. Divisão administrativa. O imperador Diocleciano dividiu o império em Oriente e Ocidente, para facilitar a administração. No século IV, Constantino transferiu a capital para Constantinopla e legalizou o cristianismo. O Império Romano do Oriente prosperaria como o Império Bizantino, mas o Ocidente continuava enfraquecendo. O fim de Roma. No século V, invasões bárbaras devastaram as províncias ocidentais. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos. Em 455, os vândalos repetiram o ataque. E, finalmente, em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustus, foi deposto por Odoacro. O Império Romano do Ocidente chegava ao fim. Legado de Roma. Roma pode ter caído, mas nunca desapareceu. O direito romano influenciou os sistemas legais modernos. As línguas latinas, como português, espanhol e francês, são filhas diretas do latim. A arquitetura, a literatura e até o calendário que usamos hoje são heranças romanas. Roma foi, é e sempre será lembrada como o império que moldou o mundo ocidental. E essa foi a história completa do Império Romano. Se essa jornada te impressionou, deixa o like, compartilha com quem ama história e se inscreva no canal. E agora me diga nos comentários: qual você acha que foi o momento mais marcante da história de Roma?